Hoje, dia 13, primeiramente, boa noite a todos. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2012, a gente tem a satisfação de receber o professor Dr. Cláudio Nassif da Cruz, juiz de Porã, residente em Belo Horizonte, PhD em Física, pesquisador pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ele vai abordar um tema de grande repercussão, um tema de vanguarda, que é a proposta de modificação da teoria da relatividade de Einstein. Essa filmagem está sendo realizada no Departamento da Sociedade Brasileira de Obiose, aqui em Juiz de Fora, e temos a satisfação de passar a palavra. Obrigado. Hoje eu tenho imenso prazer de estar aqui de vocês todos para falar desse assunto realmente muito polêmico, um assunto que tem a ver com a nossa compreensão da estrutura do tempo e do espaço e tem a ver exatamente, consequentemente, com a nossa compreensão do universo, o destino do universo, a origem, o presente e o destino do universo. Mas para que a gente possa compreender o destino do universo, é importante que nós saibamos compreender, pelo menos em linhas gerais, o que foi a teoria da relatividade de Einstein. A teoria da relatividade de Einstein, fundada em 1905, propõe que a velocidade da luz, que viaja no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo, é a maior velocidade da natureza. Nenhum objeto material pode alcançar a velocidade da luz. A velocidade da luz se torna um limite inatingível. E com isso, essa ideia de considerar que a velocidade da luz é um limite inatingível para os objetos materiais, isso leva a uma reestruturação dos nossos conceitos, do nosso paradigma de tempo e de espaço. O tempo e o espaço tornam-se grandezas relativas ao observador. Então, por exemplo, no conceito de referencial, se a gente tem um referencial que se move com velocidade v em relação a um outro referencial que diríamos estar parado, e se esse referencial começa a se aproximar da velocidade da luz, os relógios que estariam nesse referencial aqui passariam cada vez mais lentamente, o tempo passaria cada vez mais lentamente quando ele começa a se aproximar da velocidade da luz. Ou seja, quando esse observador que começou a caminhar em direção à velocidade da luz retornar à Terra, ao referencial, entre aspas, parado, que a gente acha que está parado, o tempo para ele passou-se muito pouco, enquanto que aqui na Terra o tempo passaram-se 1000 anos, 2000 anos, gerações se passaram. E, além disso, o conceito de espaço também mudou. Perto da velocidade da luz, o espaço fica mais curto. Ele encurta, os objetos ficam mais curtos, de tal forma que perto da velocidade da luz, o comprimento tende a zero. Einstein mudou esses conceitos de espaço-tempo em 1905, aperfeiçoou esses conceitos de tempo e espaço no ano de 1916, quando ele introduziu a gravidade, porque os trabalhos iniciais de Einstein, a relatividade especial de 1905, o espaço era considerado plano e a velocidade da luz era o limite. E não havia um referencial privilegiado. Ele abandonou a ideia de éter, de referencial privilegiado, que é o fundo. Ele abandonou, por razões que eu não vou citar aqui para não alongar a nossa conversa, mas ele abandonou o conceito de éter. Então, ele considerava o espaço plano, a velocidade da luz no limite e o fundo vazio. Não há um referencial privilegiado em repouso privilegiado. Tudo é relativo, inclusive tempo e espaço. Com a relatividade geral, que é de 1916, o espaço deixa de ser plano na presença de uma massa, de um objeto massivo, como um planeta, como uma estrela, como uma galáxia, que curva o espaço-tempo, e ao curvar o espaço-tempo, a matéria ela é atraída. A ideia de atração gravitacional ela é generalizada pela teoria da relatividade geral. Basicamente, foram as duas teorias da relatividade construídas em 1905 e 1916. E, com isso, a física sofreu um grande avanço em relação a Isaac Newton, que é o físico lá do século XVII, que não considerava que o tempo e o espaço fossem objetos relativos. Ao mesmo tempo que a teoria da relatividade foi se desenvolvendo, que eu basicamente coloquei que é a ideia de referencial, um referencial em
movimento em relação ao outro, a teoria quântica, que surgiu no início do século XX, propunha o movimento das partículas elementares, são os elétrons, são os prótons, os átomos. E a mecânica quântica, ela descrevia o átomo, as partículas, como sendo um movimento probabilístico. Um movimento probabilístico, ou seja, o princípio da incerteza. Você não tem como saber a posição e a velocidade de uma partícula. Enquanto na teoria da relatividade você tem como saber a posição e a velocidade de uma partícula, embora o tempo fosse relativo. Mas na mecânica quântica o tempo é totalmente... Assim, o que eu quero dizer é que na mecânica quântica o tempo também continua sendo relativo. Na mecânica quântica é relativística. Partículas em altas energias. Mas só que você não tem como saber a posição e a velocidade da partícula. Ou seja, como que nós vamos resolver a unificação da teoria da relatividade de Einstein com a mecânica quântica? Uma é incertezas, ondas, probabilidades, possibilidades. Enquanto a outra é conceitos determinísticos, causais, conectados em causa e efeito no espaço-tempo, com o espaço-tempo relativo, ou então curvado pela presença do campo gravitacional. Duas teorias que não se fundem. Uma é essencialmente determinista e a outra é essencialmente probabilista. Aí vem a nova proposta, inclusive proposta de mudar a teoria da relatividade, ampliar